Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que as energias da espiritualidade maior se faça presente entre nós, em nossos corações, hoje e sempre. O assunto que eu trago hoje para refletirmos, ele está contido no livro Fonte Viva, daquela coleção que lhe dá o nome de Fonte Viva. É uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito, pelo seu mentor espiritual, o Emmanuel. O capítulo 62 desse livro, ele traz como nome Devagar, mas Sempre. E o Emmanuel, ele busca no Evangelho do Novo Testamento, versículos, cartas, que os apóstolos usavam na época. E ele faz essa seleção, ele coloca nessa enciclopédia, nessa coleção Fonte Viva, para nós refletirmos. Aí ele coloca o versículo, ele faz o seu comentário e nós faremos o nosso também em cima disso. E o capítulo 62, ele nos diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, ele se renova de dia a dia. Por mais maldade mesmo que um ser humano pratica, ele sempre estará no caminho da evolução. Ele vai a cada vez se renovando dia a dia. Essa lição, ela nos faz refletir sobre a grande importância de nos esforçarmos em trabalhar continuamente a paciência, o equilíbrio, a perseverança, a vontade, a vigilância, no dia a dia, em todas as situações, em todos os momentos, minuto a minuto, nós teremos que estar com isso em mente. Com o objetivo e o fim de buscarmos, de forma progressiva, sempre no sentido de crescimento, e segundo as nossas capacidades, enquanto ainda somos espíritos em evolução, num mundo ainda de espíritos não tão bem evoluídos, e nós estamos juntos, um aperfeiçoamento moral, buscando um aperfeiçoamento espiritual. E o Emmanuel, nesse parágrafo, então, ele inicia o seu comentário dizendo: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégios em parte alguma. Nunca a humanidade passou por uma experiência tão impactante, onde o tempo ele fosse um elemento essencial para contribuir coletivamente no processo transformador interno do indivíduo, de cada um. Significa isso dizer que, em conformidade com as leis divinas, as leis de Deus, tudo tem o tempo certo de acontecer. Sobretudo no que diz respeito às situações relacionadas à nossa jornada evolutiva, a nossa jornada de crescimento. Sábias
palavras inteiramente atuais à nossa reflexão. É chegado o momento de cada um, responsável e amorosamente, fazer que germine em seu interior as sementes divinas do bem, a semente da bondade, a semente do amor. E o Emmanuel continua dizendo-nos: enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica, ela é edificada palmo a palmo. Aprendemos com a natureza que a planta tem seu tempo de desenvolvimento, o seu tempo de maturação, que a construção de um grande edifício acontece tijolo a tijolo, andar por andar, detalhes por detalhes, até o dia que ele chega a estar pronto. Que o algodão que nos agasalha segue uma trilha significativa até ficar pronto o tecido. Que os livros que nos trazem o conhecimento, que ajuda a melhorar a nossa sabedoria, foram escritos letra por letra. E ele segue dizendo: as maiores fortunas de ouro e de pedras, elas foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa, ela é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Os pequenos riachos, aqueles um pouquinho maior, eles vão formando esse mar imenso. Por isso que ele nos diz, devagar, mas sempre, nunca estagnando. A mais linda joia passou por um processo lento até atingir a sua beleza real. As maiores riquezas, as maiores fortunas iniciaram com o primeiro centavo. Aprendemos que, por mais longa que seja uma estrada, a pavimentação é feita lentamente. Todos os prédios são construídos tijolo a tijolo até atingir a sua grandeza. As cidades crescem casa a casa, prédio por prédio, habitante por habitante. E Emmanuel continua nos dizendo: não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer. Nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino
dia a dia. Nesse processo de aperfeiçoamento, ressaltamos a importância das pequeninas, das singelas ações do dia a dia, e essas todas que contribuem diretamente para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Um sorriso amigo. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está triste, abatida, cabisbaixa. A gente não sabe o que está dentro daquela pessoa. E aí um sorriso, aquele sorriso espontâneo, pode modificar totalmente o dia daquela pessoa. Um abraço fraterno, um abraço que transmite tantas energias para aquele contato físico com o nosso irmão. Uma palavra consoladora. Às vezes a pessoa está necessitando apenas uma palavra para fechar o ciclo do seu pensamento. Às vezes uma palavra que para nós parece não ter grande importância, mas para aquela pessoa que está precisando é muito importante. Um gesto de gentileza. Às vezes estamos no ônibus, sermos gentis e dar o lugar para aquele que passa por aquelas dificuldades de estar aí e precisa se acomodar melhor. Aquele momento em que paramos simplesmente para ouvir o nosso irmão. Eu costumo dizer que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos escutar mais do que falarmos. Ajudar aquela pessoa que às vezes está bloqueada dentro de si e quer pôr para fora os seus problemas. E nós termos essa paciência de escutarmos. O respeito e a tolerância com aqueles que pensam de uma forma diferente que a nossa. Nós temos dentro de nós aquela ganância, né, de nós somos os que sabemos de tudo. Não. Temos que respeitar a opinião do outro, o pensamento do outro. Assim nós vamos exercitando a tolerância, o respeito com aquela pessoa. São atitudes pequeninas, mas que fazem grande diferença em nossas vidas e na vida daqueles com os quais convivemos ou com os quais nós estamos tendo esse contato. E Emmanuel continua nos dizendo: a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Todos nós somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria aqui nesse mundo, aqui nesse planeta. Assim, ainda o corpo físico venha a se enfraquecer e perecer, o espírito, por ser imortal, se encontra em processo contínuo de renovação. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele nos esclarece que uma só existência corporal é evidentemente
insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. Nossa evolução ocorre, portanto, de forma progressiva, em conformidade com as nossas escolhas. Nós é que comandamos, nós é que escolhemos. Nós temos essa possibilidade. Assim, então, na condição de espíritos imortais, é importante refletirmos na maneira como estamos conduzindo a nossa vida. E Emmanuel prossegue: para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude, na atividade que nos enobreça. Não podemos esquecer que as ações praticadas hoje, certamente em algum momento da nossa existência, irão repercutir. Assim, a importância de pensarmos naquilo que estamos semeando e cultivando. Isso é que nós temos que saber o que nós estamos semeando, o que nós estamos cultivando. A semeadura, sabemos que ela é livre, mas o cultivo, ele é obrigatório. Tudo depende do que nós semearmos. O tempo nos mostra, o tempo nos ensina que leis divinas perfeitas nos conduzem, que nada acontece ao acaso. Tudo tem o seu porquê. Deus, na sua infinita bondade, traçou tudo isso para nós. Uma inteligência suprema, que é a inteligência de Deus, a tudo provê. O tempo, este nobre, grande professor que temos, nos mostra tudo isso. Será que estou trabalhando de maneira positiva, de maneira proveitosa para o meu próprio processo de transformação moral? Cabe aí uma reflexão. Refletirmos. E Emmanuel segue, nos dizendo que se algum ideal divino te habita o espírito, não olvides, ou seja, não esqueça o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. As nossas conquistas, tanto morais quanto espirituais, elas ocorrem gradativamente, passo a passo. À medida que nos esforçamos em melhorar os nossos pensamentos, que é da onde tudo se cria, melhorar as nossas palavras, que é a verbalização do que pensamos, e melhorar as nossas ações, que é agir conforme nós pensamos, agir conforme nós nos expressamos. Se você tiver uma missão espiritual, algum trabalho de ajuda ao próximo, alguma tarefa beneficente, não esqueça da importância
que isso representa e faça a tua parte, mesmo que pareça um pouco pequena. A gente sempre tem aquilo na mente de que nós queremos fazer muita coisa, trabalhos enormes, mas temos que ir tipo formiguinha aos poucos, porque nós não temos toda essa capacidade de fazermos algo tão grande como muitos fizeram aqui nesse nosso meio. Então, as grandes caminhadas, elas sempre começam com pequenos passos. Quando nós vamos por uma maratona, primeiramente a gente vai mais lentamente para depois ir acelerando. Mas nós só chegaremos no final já dando o primeiro passo. E ela começa com pequenos passos. Ninguém começou grande, meus irmãos. Todos crescem com o tempo, através da somatória das coisas pequenas que vamos adquirindo com o tempo. O somatório dessas coisas pequenas um dia será grande. E o Emmanuel ainda nos diz que há ensejo favorável à realização. Você tem essa oportunidade para realizar? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Aquilo que você idealiza, se voltar para alcançar aquele objetivo. Porque nós devemos aproveitar as oportunidades que temos em todos os dias. Deus nos dá as oportunidades sempre, nos dedicando ao máximo na realização dessas metas, daqueles compromissos assumidos com a espiritualidade maior. Aquilo tudo que nós nos comprometemos no processo de reencarnação, no planejamento reencarnatório. Temos que nos programar e realizar as nossas tarefas do dia a dia, a fim de cumprirmos então as nossas obrigações e desempenhar o nosso papel de verdadeiros discípulos de Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, o nosso exemplo. Definirmos o nosso itinerário e não nos desviarmos do caminho traçado por Deus. Caminho esse que nos leva até a sua presença, através do trabalho dedicado ao nosso irmão, aquele mais necessitado, com muito amor, com muita caridade. Jesus dizia que tudo que fizerdes para um irmão, por mais pequenino que ele seja, é a mim que estarás fazendo. E o Emmanuel nos diz que há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Se tem todas essas dificuldades, prossegue mesmo assim. Nessa busca pela nossa transformação moral, certamente iremos nos deparar com dificuldades, com dores, com sofrimentos. É normal. Mas, como diz o Espírito André Luiz, ele nos diz assim: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são os ingredientes da evolução. Eles são necessários ao caminho de todos. Os problemas nos dão a oportunidade de refletirmos, de pensarmos.
As dificuldades muitas vezes nos dá a oportunidade de pensarmos em outras situações, em outro estilo, a outra possibilidade. É a vida perfeita no seu processo renovador. Deus fez esse processo perfeito a nós todos, passo a passo. Mesmo que em alguns momentos, com abertura de feridas dolorosas, mas o objetivo final é para o bem. E o Emmanuel nos diz: o tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. No Antigo Testamento está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer ou de desencarnar. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, de colher. Que escolhas, então, estamos fazendo? Quais são as nossas metas? Estas metas estão em conformidade com os ensinamentos de Jesus? Como estamos nos esforçando para alcançá-las? Como estamos trabalhando as nossas ansiedades? Eu consigo lidar com as vontades e os desejos imediatistas que muitas vezes dominam o meu modo de ser, o meu modo de agir? Será que esses desejos condizem com as minhas reais necessidades? Se não temos a capacidade ou a disponibilidade de acelerarmos o processo, tenhamos paciência. Vamos lentamente, mas sempre em frente. Avance sempre. Na vida, as coisas às vezes andam muito devagar. Mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. E qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã. A cada momento intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima do próprio objetivo. Se você parar completamente, é muito mais difícil recomeçar. Quantos que abandonam um ano de estudo e não retomam mais? Porque é difícil recomeçar. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Vamos fazer o aqui, o agora, sem preocupações,
com bastante dedicação, com muita paciência, com bastante persistência. Thomas Edison, ele teve 1000 tentativas de fabricar a lâmpada. E ao perguntar a ele, as pessoas perguntando, mas você já tentou tantas vezes e não conseguiu, você ainda vai tentar? E ele respondeu, todas essas tentativas eu aprendi como não ia dar certo. É um aprendizado. Se ele tivesse desistido, será que nós teríamos a lâmpada da eletricidade para nós? Então isso é muito importante. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for necessário. Mas seja lá o que for, continue. O importante é não parar. Nunca. Obrigado, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus fique conosco. Que tenhamos uma boa reflexão sobre o que falamos hoje. Devagar, mas sempre não paremos. Seguimos em frente, porque é o nosso dever como espíritos em evolução. Senão nós não conseguiremos crescer rapidamente. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.